Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, no nome de Jesus. Quando Laura me disse, pastor, o senhor não vai terminar esse culto sem dar uma palavra, né? Fiquei pensando o que falar. E depois que eu ouvi Luciana, né, expondo a palavra, num versículo tão significativo para nós, fica difícil acrescentar qualquer coisa, e não é isso que eu quero fazer. Mas manifestar a nossa gratidão a Deus e dizer que ser igreja é viver desta maneira. Viver a partir daquilo que nos foi revelado. Cada uma das pessoas que fazem a sua pública profissão de fé, se tornando igreja, faz porque afirma que teve uma experiência com Deus. É isso que muda a nossa relação de ser humano comum, normal, para vivermos como cristãos. Entendemos o plano de Deus e entendemos que o plano de Deus passa pelo que Deus fez na cruz. Mas acima de tudo, que nós cremos que Deus é soberano. Essa palavra soa muito mal aos nossos ouvidos. Por que soa mal aos nossos ouvidos? Porque nós vivemos numa democracia. Nós somos livres. E pensar que tem alguém em algum lugar, seja onde for, que a palavra dele é sim e não e acabou, e que ele faz mesmo desse jeito, a alguns ele diz sim, a outros ele diz não, e a outros ele diz espera. Paternalmente a gente vive isso com os nossos pais, mas geralmente a gente burla. Mas com Deus não tem isso. Quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos falando de alguém que, ainda que nós venhamos a nos dispor a dizer assim, vai ser desse jeito, se ele disser o contrário, não será. E se ele disser, não vai ser desse jeito, eu posso ter o que tiver, seja de bens, seja de saber, seja de influência, que não vai ser. O cristão vive dessa maneira, fundado na fé de um Deus soberano. E um Deus soberano que governa a história. E por ele governar a história, ele faz com que o sol nasça sobre bons e maus. Isso é graça natural. Todo dia pela manhã, me permita, sem nenhum preconceito, o pessoal lá de Pedrinhas, né, os que estão atrás das grades, que veem o sol nascer quadrado, se o veem, estão recebendo o sol. Se tomam sol, recebem o sol, não importa o que fizeram. Isso é bênção de Deus. O pessoal do Estado Islâmico, sem entrar na discussão política do que eles significam, depois de terem degolado quantos quer que sejam, se passar uma brisa, eles vão receber aquela brisa e vão se beneficiar dela. É bênção. É Deus que providencia isso. Agora aprove a ele escolher de entre a humanidade um povo seu, um povo para quem ele estende bênçãos especiais, específicas, que perpassam por Jesus. Deus ouve a oração de todo mundo? Ouve. Ele ouve a oração de todo mundo. Mas aqueles com quem ele fez aliança, ele não só ouve, ele dá acesso à presença santa dele. Não vou ficar citando textos bíblicos, mas ele diz que quem tem esse acesso através de Jesus encontra graça, favor, né? As benéfices de Deus. Socorro, eu consigo só pensar no Salmo 40, quando o salmista diz, tirou-me de um poço, de um tremendal de lama, ou seja, atolado até o pescoço, sem conseguir me livrar por mim mesmo, e ele vem ao socorro. Misericórdia. Experimenta o agir compassivo de Deus ao seu favor. Isso é extraordinário. É isso que faz com que nós, nessa geração, e aqueles que viveram antes de nós, apesar de todas as dores e dificuldades, continuemos, marchemos passo a passo. Porque Deus, por ser soberano, está governando. E tem um propósito, o propósito que Luciana falou, e eu não vou entrar nesse mérito dessa palavra.
Eu sou grato a Deus, porque hoje, por Danilo estar aqui, obrigado pelo privilégio que vocês como família nos dão, nós podemos reafirmar a certeza de que tudo o que pedirmos em nome do Senhor com fé, crendo, receberemos. Mas não porque nós somos bons, não porque Deus olhou para nós e achou que nós merecíamos alguma coisa, mas porque Ele, em sua soberania e vontade ativa, decidiu estender a sua mão. E é assim que Ele faz. E quando Ele não atende? Por já estarmos desfrutando há tanto tempo do amor de Deus e sabermos que Ele é justo, nós dizemos: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí entra uma coisa que para o cristão é fundamental, e eu vou encerrar minha palavra nesse sentido. É que a nossa vida não está condicionada ao tempo, ao cronos, à cronologia. Nós vivemos no tempo. O culto, ele tem um tempo. Enileia está sendo muito fiel no cumprimento do tempo no culto nessa direção. Mas nós vivemos na perspectiva da eternidade. E nós sabemos que antes de nós Deus era, Deus é hoje e sempre será. E há de vir. E Ele nos chama para viver no tempo a perspectiva da eternidade. Porque quando tudo acabar aqui, estaremos para sempre com Ele. Viver pela fé é isso. É não importar quão difícil seja a minha vida. A minha vida não se limita a esse tempo. Nesse tempo eu desfruto do melhor que Deus puder me dar. E eu sirvo a Ele, servindo aos outros com o melhor que Ele me dá. De dons, de talentos e de oportunidades. Mas um dia eu vou para a glória. Um dia iremos para a glória. O cristão tem essa esperança. O cristão tem essa perspectiva. E o cristão vive nessa dimensão. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Danilo, assim é a sua vida. Idonildes, assim é a sua vida. E não importa se nós estamos tão claros e conscientes disso ou não. Ele governa sobre tudo. A vontade dele se cumprirá. Louvo a Ele, porque hoje nós temos um discernimento claro, e vocês estão aqui agradecendo não à primeira igreja, não à oração de alguém, mas a Deus que fez com que tudo fosse possível. É claro que reconhecemos o papel do intercessor, orar. Nós vamos começar agora amanhã uma jornada de 10 dias de oração na igreja. Porque a oração, ele tem um lugar muito importante para nós. Deus escolheu ouvir-nos e atender-nos a partir da oração. Mas é porque Deus é Deus. E a última, Deus nos ama. Ele não nos amará menos porque fazemos as coisas erradas, e não nos amará mais porque fazemos as coisas certas. Deus nos ama. E a prova maior do seu amor é que Ele nos deu Jesus. Danilo, você vai voltar para São Paulo, né? E vai ralar muito. Não perca de perspectiva. Deus te ama. Família, Deus ama vocês. Igreja, Deus ama você. Vocês vão passar, e eu passarei, nós passaremos por muitas lutas e dificuldades. Mas se nós estivermos certos do amor de Deus, nós estaremos certos também do cuidado de Deus. E a minha palavra nesse momento termina com o Salmo 23. Se Deus me ama e cuida de mim, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor
para todos sempre. Creiam nisso, porque esta é a verdade de Deus. Eu quero convidar a família agora para vir à frente comigo. Toda a família. Eu queria convidar a Ironildes também para estar conosco aqui. Tá faltando o mais velho que não está aqui, né? Gente, e Laura, Geilde, vocês são parte dessa história. Vem cá, Laura. Eu vou fazer o seguinte, os irmãos, eu vou dar a palavra para o pai primeiro, já me pediu, certo? Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana. Alguns já nos conhecem, aos que nos conhecem, que não conhecem, eu queria apresentar o nosso filho Danilo, que é esse aqui mais alto, que é motivo da realização da celebração desse culto em ação de graça pela recuperação de sua saúde. No dia 2 de junho do ano passado, depois de diagnosticado a doença do nosso filho, como sendo a síndrome de Guillain-Barré, que provavelmente a maioria das pessoas sabem, ele deu entrada no hospital 9 de julho em São Paulo. Passou 73 dias nesse hospital. Dentre esses 73 dias, 60 dias foi na UTI. E com a graça de Deus, ele deu uma melhorada significativa, que possibilitou que nós pudéssemos trazê-lo para São Luís em avião normal de carreira, porque ele deu uma melhorada significativa. Quando chegou aqui, houve uma recorrência da doença e ele teve que ser internado novamente na UDI, no hospital UDI. E ficou entre UTI e apartamento até dia 20 de novembro do ano passado. Nessa ocasião ele foi para casa porque foi montado esse sistema de home care e ele ficou até hoje. Existe um colega de Danilo que estudou com ele aqui em São Luís, medicina, e estava fazendo residência lá, que é filho de um médico lá da UDI, um dos sócios da UDI, que é o Felipe, filho do doutor Nicodemos. E o doutor Nicodemos sempre acompanhando ele aqui, essa fase ruim que ele teve no hospital, para mandar notícias para o colega dele. Aí um dia eu saindo lá, perguntei para ele, ele disse: Luiz, o que poderia ser feito? Com a medicina para Danilo já foi feito, agora só Deus. Nessa hora foi que nós sentimos a necessidade e a colaboração de todos os nossos familiares, que todos são de origem evangélica, e nós começamos a pedir essa corrente de oração, inclusive aqui dos amigos, dos irmãos da igreja, onde grande parte da minha família é membro, os que já faleceram, mas tem os filhos, tem os netos que hoje permanecem na igreja. E tem um elo maior da minha família, que é a minha irmã Laura, com o meu cunhado Geilde, que são presentes aqui na igreja, e que nós agradecemos bastante o que ele fez para reunir os membros da igreja, para orar e pedir a intercedência de Deus para curar o nosso filho, porque a situação já não dependia mais da medicina. Nós precisávamos da atuação do médico dos médicos, que é o nosso Deus. Queria fazer um agradecimento à minha família, a meus irmãos, e também aos cunhados e cunhadas que sempre nos ajudaram, tiveram presente em tudo. A família da minha esposa, de Suzane, que
colaboraram com tudo, ajudando no hospital, se revezando. E uma homenagem especial que queria fazer aqui ao Dr. Carlos Gama, que é um dos donos do Hospital DI, onde Danilo passou esse período todinho, a ele e a minha cunhada Jeane, que não mediram esforços, utilizando toda a estrutura do hospital, a estrutura técnica de médicos e de administrativo, para que nosso filho pudesse se recuperar. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus a intervenção dele para curar o nosso filho. E eu estou muito feliz, tenho um agradecimento especial ao pastor Samuel, que reuniu na casa de Laura para a gente fazer esse ciclo de oração, ao pastor Tadeu, que não sei se está aqui, está ali, e o pastor Valdir, que Laura me falou que ele não está aqui, está em Teresina. E aos membros da Igreja Presbiteriana, nosso agradecimento, e ficaremos eternamente gratos pela colaboração em oração que vocês fizeram para que Deus pudesse curar o nosso filho. Boa noite e muito obrigado.